Nessa tarde, trato de um único e essencial aspecto da experiência de ler literatura, como também de fruir a arte, que é o sentido que a arte tem e pode nos oferecer à nossa vida. Começo com uma referência bastante conhecida de Os Irmãos Karamazov, de Fedor Dostoiévski. Diz Ivan que se não há imortalidade da alma, então não há virtude. O que quer dizer que tudo é permitido. Essa frase também é conhecida da seguinte forma: se Deus não existisse e a alma é mortal, tudo é permitido. Por trás dessa questão está a angústia de existir e de morrer. E porque sabemos da morte, havemos de querer encontrar razão para a existência. Se não há razão, não há por que ser, e não há régua que sirva para julgar qualquer ação, qualquer escolha. A vida é inútil. E então, tudo seria permitido. Isso nos provoca, no tempo comum do viver, quando nos pomos esquecidos de nós mesmos e simplesmente vivemos, mais ainda isso se manifesta quando a morte põe-se diante de nós. Seja a morte privada, seja a morte natural da vida, se é que se pode dizer que a morte é alguma vez natural, seja essa morte total e coletiva que se impõe para nós de uma maneira tão intensa e tão estarrecedora. De Manuel Bandeira, Boi Morto. Como em turvas águas de enchente, me sinto a meio submergido entre destroços do presente, dividido, subdividido, onde rola enorme o boi morto, boi morto, boi morto, boi morto. Árvores da paisagem calma, convosco, altas, tão marginais. Fica a alma, a atônita alma, atônita para jamais. Que o corpo, esse vai com o boi morto, boi morto, boi morto, boi morto, boi morto, boi desconhecido, boi, espantosamente boi morto, sem forma ou sentido ou significado. O que foi, ninguém sabe. Agora é boi morto, boi morto, boi morto, boi morto. Esse poema de Manuel Bandeira põe, por meio de uma descrição de um boi sendo carregado por uma enxurrada, aliás, o cadáver de um boi, cheio, pleno, inchado, o espanto diante da ausência, o espanto diante da morte e, portanto, o espanto diante da vida. E somente a literatura é capaz de nos dizer isso com essas imagens tão significativas e tão transcendentes. É preciso, contudo, observar que a humanidade que se faz em nós, além da angústia de existir, põe também o desejo de admirar a própria vida, admirar a criação da vida e de fruí-la e recriá-la continuamente de muitas formas. Há uma possibilidade de viver no espanto de existir, na dor de existir e na satisfação de existir. E essa expansão possível da admiração da vida e das coisas da vida, através do espanto e do inexplicável, é o que faz a literatura.
como de resto sempre todas as artes, mas a literatura em especial, na medida em que ela é a arte de contar histórias inventadas que se parecem mais verdadeiras que a verdade contada. Não porque absurdas, mas porque humanas. Volto a ler outro texto agora. De Miguel Torga, Jesus. Comiam todos o caldo, recolhidos e calados, quando o menino disse: saiu um ninho. A mãe levantou para ele os olhos negros a interrogar. O pai, esse, perdido no alinhamento costumado, nem ouviu. Mas o pequeno, ou para responder à mãe ou para acordar o pai, repetiu: saiu um ninho. O velho ergueu finalmente as pálpebras pesadas e ficou atento também. A criança, então, tudo nada excitada, contou. Contou que à tarde, na altura em que regressava a casa com a ovelha, vira sair um pintacil de dentro de um grande cedro. E tanto olhara, tanto afiar os olhos para a espessura da rama, e descobrir o manhuço negro lá no alto, numa galha. A mãe bebia as palavras do filho a beijá-lo todo com a luz da alma. O pai regressou ao caldo. Mas o menino continuou. Disse que então prendera a cordeira a uma giesta e trepara pela árvore acima. De novo o pai levantou as pálpebras pesadas e ficou, tal e qual a mãe, quieto, com a respiração suspensa a ouvir. E o pequeno ia subindo. O cedro era enorme, muito grosso e muito alto. E o corpito, colado a ele, trepava devagar, metade de cada vez. Firmava primeiro os braços e só então as pernas avançavam até onde podiam. Aí paravam, fincadas na casca rígida. A subida levou tempo. Foi até preciso descansar 3 vezes pelo caminho nos tocos duros dos ramos. Por fim, o resto teve de ser a pulso, porque eram só vergônteas as pernadas da ponta. Transidos, nem o pai nem a mãe diziam nada. Deixavam apavorados, mudos, que o pequeno chegasse ao cimo, à crista, e pusesse os olhos inocentes no ovo pintado. O ninho tinha só um ovo. Aqui, o menino fez parar o coração dos pais. Inteiramente esquecido da altura que estava, procedura como se viver ali, perto do céu, fosse viver na terra, sem a precisão dos braços cautelosos agarrados a nada. E ambos viram num relance o pequeno rolar, cair do alto da ponta do cedro no chão duro e mortal de Nazaré. Mas a criança, apesar de mostrar sem querer que de tudo se aliara do abismo sobre o que pairava, não caiu. Acontecera outra coisa. Depois de pegar no ovo de contente, dera-lhe um beijo. E, ao simples calor da sua boca, a casca estalara ao meio, nascera lá de dentro um pintacil depenadinho. E o menino contava essa maravilha com a sua inocência acostumada, como quando repetia a história de José do Egito que ouvira ler a um vizinho. Por fim, pôs amorosamente o passarinho entre a penugem da cama e desceu. E agora, nada comprometido, mas cheio da sua felicidade, sabia o ninho. A ceia acabou num silêncio carregado. Só depois, à volta do lume quente do cepo de oliveira embrasido, é que os pais disseram um ou outro algumas palavras enigmáticas que o pequeno não entendeu. Mas para que entender palavras assim? Queria era guardar dentro de si a imagem daquele passarinho depenado e pequenino. Isso, e ao mesmo tempo olhar, cheio de deslumbramento, os dedos da mãe, que, alvos de neve, fiavam linho.
tanto se encheu da imagem do pintacilgo, tanto olhou a roca, o fuso e aqueles dedos destros e maravilhosos, que daí a pouco deixou cair a cabeça tonta de sono no regaço virgem da mãe. Essa história é de uma gentileza tremenda e ela parece mostrar a beleza da inocência do existir, a delicadeza do mundo, a possibilidade de espantar-se com as coisas pequenas, de maravilhar-se, de angustiar-se, de sofrer. E as mães, mãe e pai, sofrem ali a perspectiva da queda do menino, que já não poderia ter caído, porque ele já estava lá depois, contando para eles a aventura por que passara. Mas ainda assim, o contar a aventura nos punha dentro dela e nos fazíamos, no caso o pai e a mãe, sentirem essa tensão existencial, essa tensão de viver e essa possibilidade do acontecimento inesperado. A literatura nos tira da indolência existencial, da indolência espiritual, nos tira da ausência e nos põe inteiros diante da vida. Muito diferente é quando nós percebemos o movimento de esquecer. A angústia de existir, o mal-estar da existência, faz com que se produza uma tentativa de esquecer. Esquecer que se existe. Esquecer de si. Viver alienadamente de si mesmo. Viver como se viver fosse um gesto impensado. E há duas formas de esquecer e que se entrelaçam de uma maneira muito carregada. Por um lado está o utilitarismo e do outro o hedonismo. O utilitarismo, sustentado por uma moral restrita e por um medo da própria vida, cantado com uma grandiosidade da existência, quer que o sentido das coisas esteja na sua utilidade, para uma certa confusa ideia de viver bem, de viver adequadamente. Há muitas formas disso se manifestar. Numa certa louvação artificial do trabalho, numa insistência em poupar, numa valorização da competição e da produtividade. Por outro lado, está a ideia do prazer imediato e absoluto. O satisfazer sem gozo pleno como única coisa que nos resta. E um gozo imediato, automático, que nasce sem esforço, que resulta de um nada. E por isso, tudo o que temos que fazer é, num tempo, produzir, e no outro tempo, divertir-se, para esquecer do produzir não necessário. Tanto uma como outra coisa são necessárias de fato à existência e fazem parte da vida. E por isso não haveria nada de errado nem na ação produtiva humana, nem no gesto prazeroso do gozo humano. Há, contudo, que perceber que, deste modo, há uma negação da existência pela absolutização contraditória destas mesmas coisas que deveriam servir de base para o nosso próprio existir. É, portanto, estranha essa mistura. E do modo como ela ocorre, apesar de querer dar sentido à vida, isso se faz pela negação do que a vida tem de mais significativo, que é a própria consciência de ser. Consciência de ser, a um tempo, ambígua, dolorosa e gratificante. O prazer de existir não se confunde com o calor de algum narcótico que se ofereça ao corpo. E tampouco se confunde com o suor intenso do trabalho. Porque viver
sempre imporá outra e definitiva dimensão, a de saber de si e do outro, da vida e da morte. E não há Laudano, não há psicanálise, não há igreja, não há ideologia, não há idealismo que resolva essa nossa angústia. Sigo trazendo um pouco, então, de algumas reflexões de Ítalo Calvino sobre o sentido da literatura em seu livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, escritas ainda no século passado. E logo no começo, justificando a série de conferências que faria, ele diz: minha confiança no futuro da literatura consiste em saber que há coisas que só a literatura, com seus meios específicos, pode nos dar. Eu, interpretando, diria que é a fabulação. A capacidade de produzir mais e mais vidas, mais e mais possibilidades de existência e que nos permitam viver e sofrer a nossa mesquinha existência. Uma época em que triunfam outras mídias, que ainda não era web. Mídias dotadas de uma velocidade espantosa e de um raio de ação extremamente extenso, arriscando reduzir toda a comunicação a uma crosta uniforme e homogênea, que parecia quase uma profecia. A função da literatura é a comunicação entre o que é diverso pelo fato de ser diverso. Não embotando, mas antes exaltando a diferença, segundo a vocação própria da linguagem escrita. Vejam, portanto, que toda a proposta da literatura é uma proposta de conhecimento. Não se iludam com o discurso subjetivista. Não é do autoconhecimento individual que nasce de dentro para fora, ou que é a pura expressão do eu sou assim, ou eu percebo o mundo assim. O mundo que eu percebo é um mundo da história em que eu me insiro e na qual se percebe o mundo. O mundo não é de indivíduos. O mundo é da humanidade em que os indivíduos se fazem. A percepção de mundo que eu tenho é a percepção do mundo de todos. É a percepção do mundo da história. E quanto maior a minha capacidade de perceber a história e o mundo, maior a minha possibilidade de viver esta humanidade. Calvino nos diz: a literatura jamais teria existido se uma boa parte dos seres humanos não fosse inclinada a uma forte introversão, a um descontentamento com o mundo tal como ele é, a um esquecer-se das horas e dos dias, fixando o olhar sobre a imobilidade das palavras mudas. Ler é um gesto introspectivo, é uma ação para dentro. E é uma arte cujo tempo, cuja velocidade é nossa, cujo ritmo somos nós quem ditamos. Não é o outro externo a nós, não são as coisas, mas é o próprio sujeito que se faz leitor no momento em que lê e que pode ir, vir, voltar, refletir, entrar em si mesmo, fazer-se a si mesmo na imobilidade muda das palavras. É certo que isso não se faça em aprendizagem. É certo que isso exige de todos a necessidade de dedicação para poder permitir, para poder conhecer. Conhecer é um trabalho humano. Viver conhecendo é um trabalho humano, não é um automatismo. O conhecimento, muitas vezes, ele está impedido para muitas pessoas, porque as possibilidades objetivas das vidas que se lhes oferecem por uma sociedade desigual, injusta, não permite à maioria essa possibilidade de conhecer. E nós não podemos ser ilusionistas ou populistas e dizer, não, todo mundo pode conhecer. Não, todo mundo não pode conhecer. Todo mundo poderá conhecer se nós oferecermos as condições para que esse conhecimento possa realizar-se e que todas as pessoas possam, então, aí sim,
realizar-se pela vida, realizar-se pela literatura, pela filosofia, pelas artes e assim por diante. Assim, ler literatura é, a um tempo, aprender e viver. Cada um pode, por meio disso, rir, chorar, irritar-se, odiar, indignar-se, amar, morrer, nascer, ser outro, ser a si mesmo, e refletir, conhecer, descobrir, fazer-se outro, aprender neste próprio processo em que vive. Vive e aprende ao mesmo tempo. Sofre e ri ao mesmo tempo. Goza e lamuria-se ao mesmo tempo. Isso é também a ideia de um povo, de uma gente, de um país, porque a literatura não é apenas a apropriação individual das obras, mas, acima de tudo, a apropriação coletiva destas obras, especialmente das grandes obras que tendem a dizer o mundo para nós, como Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Aí que é preciso, finalmente, chamar a atenção do problema de associar literatura com prazer e, acima de tudo, de que promover literatura se faz por meio da leitura do prazer ou da leitura irresponsável, da leitura livre e sem nenhum tipo de esforço. Primeiro, e mais óbvio, isso é uma diminuição do próprio conceito de prazer. É uma banalização do prazer àquela forma de prazer de alienação a que me referia e que é tão próprio na sociedade capitalista e que é tão próprio na sociedade de consumo. Em segundo, porque é negar o que é óbvio, que a literatura é lugar também de dor e sofrimento e de reconhecimento da vida e de indagação da vida. Em certas obras de arte, sejam quadros, sejam histórias de literatura, é muito difícil a gente encontrar prazer nesse sentido mais simples. Há, muitas vezes, o sentimento de realização da vida, o reconhecimento de pertencimento à vida. E por isso que a dor que um certo quadro da Fase Negra de Goya, por exemplo, ou um livro como O Estrangeiro de Camus, a dor que ele pode nos causar é acompanhada de um processo de admiração, de espanto existencial que nos faz sentirmos menores e maiores a um só tempo. Em terceiro lugar, porque essa ideia de prazer está vinculada a um modelo de utilitarismo pedagógico absolutamente impróprio para a educação como um todo. A própria vinculação de que aprender é pelo prazer é uma visão muito superficial da dimensão humana da aprendizagem. E, finalmente, porque ela engana, porque ela faz parecer que é prazer o que talvez não fosse. Que não se trata de negar a relação entre ler e realizar-se, ler e ter prazer, ler e ter gozo, mas é de ler literatura, mas é de limitar, acima de tudo, o discurso a isso, numa lógica que tem a ver tanto com o hedonismo como com o utilitarismo de que eu falei lá para trás. Ler e ler literatura é um convite à vida e ao conhecimento e o autoconhecimento. Enfim, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Ricardo Reis. Muito obrigado.